Apresentador do programa Manhattan Connection desde 2003, colunista da revista Isto É e empresário do ramo de consultoria empresarial, passando aqui por Limeira para falar sobre economia e mercado imobiliário. Gostaria de começar essa entrevista com uma curiosidade. Quantas palestras deste tipo você faz em média por mês, sabe? Olha, varia bastante. No final do ano acaba tendo mais porque tem muita empresa fazendo planejamento para o ano seguinte, então acaba sendo mais agitado. Mas eu diria que mais ou menos, particularmente nessa época do ano, e se for contar as que eu faço aqui no Brasil, fora, acabo fazendo bastante coisa fora também, dá quase uma por dia. E o que os empresários querem saber? Existe um consenso ou cada palestra é uma situação? Acaba tendo 2 ou 3 fatores que determinam isso. Um é regional, porque no fundo cada cidade, cada região vive uma realidade própria. Há coisas mais gerais que sempre impactam, mas elas sempre têm suas peculiaridades. A segunda está ligada a setores. Dependendo do setor que eu estou conversando, há sempre algum tipo de foco que é mais importante. Agora, apesar disso, tem algumas coisas que sempre todo mundo quer saber. Qual é a perspectiva de crescimento da economia? Qual é a perspectiva para os juros, para a inflação, para a taxa de câmbio? Isso eu diria que é muito raro não ter interesse. Agora ganharam as notícias, né, dos jornais, um crescimento bem aquém do imaginado, né, do PIB, até o pior dos últimos 4 anos. E eu vi no seu blog que isso foi previsto em dezembro do ano passado. O que acontece? O governo não leu o seu blog, não fez a lição, não sabia que isso ia acontecer. Na sua opinião, onde que acontece o erro de não evitar que isso aconteça? Olha, bom, pelo jeito eles não têm lido já faz algum tempo. É o 3º ano que, infelizmente, eu tenho na sequência que eu previ que o PIB ia decepcionar e ele realmente acabou decepcionando. A razão básica é que o Brasil cresceu num ritmo bastante acelerado entre 2004 e 2010 por uma série de fatores que eu vou explicar um pouco melhor aqui na palestra, mas esses fatores, pelo menos 2 deles se esgotaram. Que a gente tinha 2 coisas que hoje a gente não tem mais. Uma era gente que não estava trabalhando e que podia ser posta para trabalhar. Só que nos últimos 10 anos o desemprego no Brasil diminuiu em quase 20 milhões de pessoas. A gente tem 18,5 milhões de pessoas a mais trabalhando. O que significa o seguinte, não dá para simplesmente pegar a gente que não está trabalhando, que está desempregado e pôr para trabalhar, porque hoje o desemprego é muito baixo. A gente tem que fazer mais com menos, as pessoas têm que estar melhor preparadas. Para a gente passar rapidinho, dá para dizer por que essa expectativa de crescimento que a gente tinha até por antecipação da Copa não aconteceu ou aconteceu de forma mais acanhada? Olha, eu acho que tem alguns fatores. Primeiro, a Copa ajuda, mas ela não é o que determina se um país cresce muito ou cresce pouco. Ela é o que determina se ele cresce um pouco mais ou um pouco menos. Segundo, eu acho que a Copa no Brasil ajudou menos do que se imaginava, do que eu mesmo imaginava, porque acho que houve 2 fatores que foram piores do que a maioria esperava. O primeiro, todo mundo sabe que o brasileiro não é muito bom em planejamento, mas a gente se provou pior do que, pelo menos do que a minha expectativa. O que eu quero dizer com isso? Como o Brasil sempre foi muito instável, as coisas aqui mudavam muito rápido, o nosso horizonte de planejamento normalmente é muito curto. E Copa, que exige investimento em infraestrutura, exige exatamente o contrário, um horizonte de planejamento melhor. A gente não teve. E o segundo é, por conta das manifestações, o outro legado importante, que é essa grande visibilidade que o Brasil tem por conta da Copa, ela ficou um pouco manchada, porque as manifestações são notícias no exterior quando o circo pega fogo, quer dizer, quando tem baderna. Senão não é notícia lá fora. Isso está assustando um pouco os estrangeiros. Então a nossa capacidade de atração de turista estrangeiro vai ser um pouco menor do que se pensava e os investimentos foram um pouco menores. Então pelos 2 lados, eu diria que o legado da Copa vai ficar aquém do que poderia. Para a gente encerrar, em 2014, o que vem por aí? Eu acho que, pelo menos do ponto de vista de crescimento, provavelmente vai ser um ano parecido com 2013 no Brasil. Um crescimento próximo a 2% do PIB, não deve ser muito diferente disso. E, para ser franco, eu diria que o risco é que seja menos. Porque existe ainda uma série de problemas na economia mundial que não estão resolvidos. A economia chinesa tem dado uma chacoalhada, se ela passar por problemas maiores, as nossas exportações de matérias-primas, inclusive de alimentos, acaba sofrendo, e isso tem um impacto negativo aqui. Nos Estados Unidos eu ainda vejo algumas bolhas importantes que podem de uma hora para outra explodir, e se isso acontecer, Estados Unidos crescendo menos tem um impacto na economia do mundo inteiro. Então o que eu diria é, mais provável, o Brasil cresce na faixa de 2%. Se a gente tiver uma crise mais feia lá fora, talvez a gente não cresça quase nada. Muito obrigada. Nós conversamos com o Ricardo Amorim.